Autoridade Espiritual por Stephen Kong. Perguntas e respostas. Parte 1. Submissão absoluta e obediência relativa. Pergunta: o que significa prestar obediência absoluta e submissão absoluta a Deus, enquanto se presta ao homem absoluta submissão, mas não absoluta obediência? Resposta: esta declaração precisa ser esclarecida. Está claro que o nosso Deus é soberano, Ele é perfeito e, portanto, sua autoridade é absoluta. A sua autoridade absoluta, nossa resposta não pode ser nada além de absoluta submissão e absoluta obediência. Novamente dizemos que submissão é nossa atitude, é uma atitude interior, e obediência é uma ação, nosso ato exterior. Para com Deus, que é a autoridade absoluta, ilimitada, perfeita, temos de prestar submissão absoluta e obediência absoluta. Isso não é meramente fazendo algo exterior para expressar que estamos obedecendo ao que Ele quer que façamos, mas é necessário que a submissão absoluta esteja em nosso coração. Penso que não há questionamento sobre isso. O problema está com o homem. Quando é dada a autoridade para o homem, quando a autoridade é delegada a ele, qual deve ser a nossa resposta? Se Deus, em sua soberania, coloca alguém acima de nós, qual deveria ser nossa resposta às autoridades que Deus colocou sobre nós? Em Romanos 13:1 é dito claramente: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Por isso precisamos nos sujeitar às autoridades que Deus colocou sobre nós. Mas até que ponto? Se em sua providência Deus delegou autoridades e estamos sendo colocados sob elas, no que diz respeito à nossa atitude interior, precisamos nos submeter, porque é Deus que nos coloca ali. Precisamos nos submeter a tais autoridades. Submetemo-nos não apenas por causa da lei, mas também por causa da consciência. No que diz respeito à nossa submissão, ela pode ser absoluta, isto é, não nos rebelaremos e não nos levantaremos contra, mas em nosso espírito interior queremos nos submeter. Quanto ao homem, no entanto, não importa quem seja ele. Podemos prestar apenas submissão absoluta, isto é, a nossa atitude, mas nunca podemos prestar obediência absoluta. Nossa obediência ao homem é relativa. Nunca podemos prestar obediência absoluta. Nossa obediência ao homem é relativa, embora nossa submissão possa ser absoluta. É porque ele não é perfeito e algumas vezes pode usar mal a autoridade que Deus lhe deu. Muitas vezes não é a autoridade de Deus, é posição. Por isso temos uma autoridade mais alta que temos que obedecer. Deste modo, sempre que a assim chamada autoridade do homem conflita com a autoridade de Deus, então temos que obedecer a Deus em vez do homem. Temos muitos exemplos disso na Bíblia, não apenas no Antigo, mas também no Novo Testamento. Por exemplo, quando os filhos de Israel estavam no Egito, o faraó deu ordens às parteiras para matarem todo menino. No entanto, elas preservaram a vida das crianças porque tinham de obedecer a uma autoridade superior. Em outro exemplo, os pais de Moisés desobedeceram a faraó por guardarem o bebê por 3 meses porque viram algo nele. No Novo Testamento, quando os apóstolos foram levados diante do conselho, que era a mais alta autoridade judaica, eles foram proibidos de pregar no nome do Senhor. E disseram: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Atos 4:19-20. Depois declararam mais positivamente: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos 5:9. Quando o homem e Deus estão em conflito, podemos prestar ao homem que está acima de nós absoluta submissão, mas não a absoluta obediência, porque esta temos que prestar a Deus. Em outras palavras, quando Pedro, João e os apóstolos disseram isso, não o disseram em um espírito de rebelião. Disseram-no em espírito de humilhação. Nós não nos levantaremos contra vocês, mas temos que obedecer a Deus e queremos assumir as consequências. Se vocês quiserem nos colocar na prisão, iremos à prisão alegremente.
Isso mostra que há submissão absoluta, mas obediência relativa.